Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês a melhoria que nós fizemos em relação ao custo de transferência, o gerencial, tá pessoal? O custo contábil, vale ressaltar isso aí, o custo contábil não teve alteração. Então nós criamos esse parâmetro aqui a partir da versão 29.6, que é o 4215, tipo de custo gerencial nas transferências TV10 e TV9. E nós colocamos recentemente essa opção aqui. A princípio, nós tínhamos lançado essas três primeiras opções e colocamos essa última opção aqui, que eu vou estar falando sobre ela também. O default do parâmetro é calcular custo gerencial pelo preço da nota fiscal, ou seja, é o processo que já existe hoje, não muda o processo, que é quando você faz uma entrada de mercadoria de transferência, o custo vai ser calculado pegando o preço da nota, mais o frete, vai fazer todo aquele cálculo como é feito hoje. Tá? Então, o default do parâmetro, quando o cliente for lá, for atualizar para a versão 29.6, quando criar esse parâmetro, não vai mudar o processo dele. E aí vieram os novos processos. Quais são os novos processos? Nós temos esse parâmetro aqui: calcular o custo gerencial pelo custo da filial de origem, calcular o custo gerencial pelo custo da nota de transferência e não calcular o custo na transferência TV9 e TV10. Tá? Esse parâmetro aqui é para realmente não calcular o custo. Então, nós tivemos alguns clientes que nos informaram que faziam transferência de uma filial para outra, e aí nessa transferência, vamos dizer assim, na ida, tinha que calcular o custo, mas na volta, se ocorresse algum processo em que ele tivesse que voltar essa mercadoria para onde foi a origem, não poderia calcular o custo. Por se tratar de custo gerencial, a gente entende que o custo gerencial é uma decisão da empresa e está voltado mais para a parte de precificação, parte de análise de plano de voo. Então a gente dá uma flexibilidade maior para o cliente, deixa ele decidir se vai ser calculado ou não esse custo. Então por isso que nós colocamos essa opção, não calcular custo na transferência de entrada. Então, quando o cliente marcar essa opção, não vai ter cálculo de custo nessa entrada de transferência. Tá? Com relação a custo contábil, né, ressaltando mais uma vez, como o custo contábil está voltado para a apresentação de resultados fiscais, prestação de conta em relação a fisco, tudo, e esse custo ele sempre vai ser calculado conforme valor de nota fiscal. Não tem parâmetro para não calcular. A rotina, o nosso serviço ainda continua validando a questão dos parâmetros que tem lá, por exemplo, às vezes não acreditar ICMS e tudo, mas ele sempre vai calcular o custo com base no preço da nota fiscal, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a alteração que nós fizemos em relação a esses dois parâmetros aqui? O que nós queríamos apresentar para os nossos clientes era a possibilidade dele fazer a transferência e tomar uma decisão de onde que vai ser utilizado o custo dele. Então, pegando aqui no Paint, a gente fazendo um esboçozinho, eu tenho aqui ó, a filial 1 e a filial 2. Se eu fizer uma transferência da filial 1 para a filial 2, no momento em que eu fizer a transferência, vamos dizer que eu estou fazendo essa transferência no dia 10. No dia 10, eu fiz uma nota de transferência, então eu tá aqui uma notazinha, tá? Então eu fiz uma nota de transferência, então a rotina que fizer o faturamento dessa nota de transferência, ela vai tirar uma fotografia. A gente diz que é tirar uma fotografia porque ele vai pegar todos os custos os custos que nós estamos falando, pessoal, até passando para vocês, são 14 custos que a gente diz que são os custos oficiais. São 7 custos cheios, que são os custos de última entrada, e 7 custos médios, que são os custos calculados por esses custos cheios. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles depois na 13.13, que foi uma alteração que nós fizemos entregando junto com essa alteração da transferência. Então, a rotina de faturamento pega todos os custos que estão nesse momento no dia 10 e grava eles lá na PC Move. Então, ou seja, fica um histórico do custo daquela filial
na PCMove. E aí é feita a transferência de mercadoria. Transferência de mercadoria, vamos dizer que ela vai demorar alguns dias para chegar, né? Seja um local, uma filial distante, em outro estado. E lá no dia 15, ou seja, no dia 10 ele fez a entrada de mercadoria e no dia 15 ele teve uma entrada de mercadoria na filial 1. Ou seja, enquanto a mercadoria estava transitando, chegou mercadoria para a filial 1, essa mesma mercadoria que foi transferida. Então é aqui que está a questão do parâmetro. Se o parâmetro tiver marcado para calcular o custo gerencial com base na filial de origem, o que é que a rotina 301 vai fazer quando essa mercadoria chegar na filial 2? Ele vai pegar esse custo que está aqui na filial de origem, na filial 1. Então, ele vai pegar aqui ó, o custo que foi atualizado no dia 15. Se o parâmetro tiver marcado para pegar o custo com base na nota de transferência, no momento da entrada na filial 2, ele vai pegar esse custo que foi gravado na nota no dia 10, no dia que foi emitida a transferência. Então, foi essa a diferença que nós fizemos em relação ao momento em que o cliente quer tomar a decisão que vai pegar o custo. Ele quer que pegue o custo mais atual, ou seja, no momento que estava transferindo em trânsito a mercadoria, se teve qualquer atualização no custo, ele pega aquele custo, ou ele não quer que pegue a atualização, ele quer que pegue a fotografia do momento que ele fez a emissão da nota. Tá? Então, a primeira mudança que nós fizemos é essa. Qual que foi a outra mudança que nós fizemos? Aí você pode perguntar, Fábio, qual que é o custo, né? Como que a rotina vai fazer esse cálculo? E aí nós atendendo, né, fazendo o atendimento dos clientes, percebendo que existiam algumas necessidades, nós fizemos uma implementação também na rotina 1313, que agora ela passa a mostrar todos esses 14 custos aqui nesse quadradinho. Então, essa entrega foi feita junto com essa alteração da transferência. E o que foi essa alteração que nós fizemos? Primeiro, nessa alteração, a gente começa a educar o nosso cliente de que para todo custo médio existe um custo de última entrada. Então, e o que não era mostrado assim com tanta clareza no outro relatório. Então, para o cliente entender, e a gente já pode começar a orientar ele, cliente, para eu calcular o custo contábil, eu tenho que achar o custo UTIENT-CONT. Para eu calcular o custo real, eu tenho que achar o custo UTIENT. E aqui ó, é bom essa demonstração, porque a gente já teve muitos clientes reclamando, falando que o custo REP é o custo real menos o ICMS. O custo real menos o ICMS é só uma expressão que foi dada lá no passado para esse custo. O custo REP, ele não é o custo real menos o ICMS, porque teve muito cliente que brigou falando assim, eu não está batendo porque o meu custo real tirando o ICMS não bate com o custo REP. O custo REP, pessoal, é calculado em cima do valor de última entrada. Então, a gente já começa a mostrar para o cliente, ó, o custo que faz média ponderada com o custo REP é o valor de última entrada, não é o custo real, não é o custo de última entrada menos o ICMS ou o custo real menos o ICMS. Então, nós temos aqui, para cada custo cheio, o seu custo médio. E aí, nós colocamos aqui, ó, essa fórmula aqui também, justamente para facilitar para o cliente, onde ele tem aqui, ó, o custo médio está logo abaixo da coluna dos custos médios, é igual ao estoque anterior, vezes o custo anterior, mais quantidade de entrada, custo de última entrada, ou seja, esses custos de última entrada dividido pelo estoque anterior mais a quantidade de entrada. Então, aqui a gente já dá a fórmula para o cliente e as colunas na sequência em que ele vai fazer o cálculo. Ou seja, se ele quiser pegar isso aqui e jogar numa planilha de Excel, digitar no Excel e jogar essa fórmula, ele vai conseguir simular todos esses custos aqui. Nós fizemos isso justamente para facilitar o entendimento do cliente de como que o nosso sistema calcula os custos. E aí, o que eu queria orientar vocês em relação a essa tabelinha aqui? Porque quando você marca qualquer um desses parâmetros aqui, seja custo,
né, pela filial de origem, o custo pela nota de transferência, a rotina ela vai fazer o cálculo do custo com base no seu custo de origem. Então, por exemplo, para fazer o cálculo do custo real, né, no caso o custo contábil não muda o processo, mas no caso do custo real, se estiver marcada a opção para pegar pela filial de origem, o que, que a rotina vai fazer? O serviço de custo vai fazer? Ele vai lá na filial de origem, pega o custo real desse produto que está sendo transferido e traz ele para a filial 2 como sendo custo de última entrada. Ele se torna o custo de última entrada e aí é feito o cálculo da média ponderada. E assim por diante. Ele pega o custo fim desse produto lá da filial de origem e traz para a filial de destino como sendo o custo utente fim de entrada. E aí, respectivamente, pega o custo REP, valor de última entrada da filial de origem e traz como valor de última entrada aqui. Para o cálculo do custo gerencial, desculpa, pelo custo da nota de transferência, a rotina vai pegar, né, fazer esse mesmo processo, só que vai pegar esse custo que foi gravado neste momento aqui. A rotina vai pegar esse custo aqui e vai fazer esse processo. Então, o que eu queria trazer com essa tabelinha aqui para vocês é esse entendimento, que se vocês forem, né, questionados ou o cliente precisar de alguma orientação, vocês vão informar o cliente, lá na filial de origem ou na nota de saída de transferência, pelo parâmetro que está marcado, a rotina vai pegar o seu respectivo custo para utilizar como custo de última entrada. Então, mais uma vez, né, o custo real sem ST. Para calcular o custo real sem ST lá na filial de destino, ele vai pegar o custo real sem ST na filial de origem, vai trazer ele aqui como custo de última entrada na filial destino e vai aplicar a fórmula da média ponderada, ou seja, pegando o estoque anterior e o custo anterior na filial de destino, pegando a quantidade de entrada mais esse custo que ela trouxe de lá e fazer a média ponderada. Beleza, pessoal? A alteração foi somente essa. É uma alteração, a princípio, pequena, né, mas que trouxe muito valor agregado para os clientes. Teve um cliente nosso que ficou extremamente satisfeito porque ele estava utilizando uma rotina específica para fazer esse processo e há muito tempo ele pedia para nós colocarmos isso no pacote, né? E quando nós colocamos, ele foi um dos clientes que nós testamos, né? Nós lançamos algumas versões beta e nós testamos lá, ele ficou extremamente satisfeito por migrar para o pacote. Esse processo foi testado lá na EBD também, foi validado lá. Então, assim, já tem alguns clientes que validaram esse processo antes do lançamento dele. Mas, de qualquer forma, se surgir algum gap, né, algum cliente trazer algum questionamento, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Flávio, que a gente está à disposição e justamente para a gente entender quais são os gaps, né, se ficou algum gap para trás, algum cenário para a gente tratar. Tá bom? Tá, um bom dia de trabalho a todos e até mais.